Olá, tenha um excelente e abençoado dia, faça um excelente e abençoado ano, construa uma excelente família, porque o nosso Deus é o Deus das excelências. A excelência glorifica a Deus e abençoa a humanidade. Tudo aquilo que você faz com excelência, Deus é glorificado, o Pai Celestial é glorificado e você abençoa alguém ao seu lado. E olhando um pouco mais aqui sobre essa questão deste ensino poderoso que Deus, através de Moisés, deu para o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, a respeito de inculcar a palavra de Deus, os mandamentos e as promessas no coração dos seus filhos. E como já disse em 2 episódios anteriores, isto deveria começar com os pais levando firmemente a palavra no seu coração, guardando no seu coração, lembrando que o nosso Deus é o único Senhor. E esses dias, parando um pouco para olhar isso, eu fui ler alguma coisa sobre, não dá para falar aqui de forma profunda, porque o tempo é curto, mas para deixar pelo menos instigar você a estudar a herança, esta herança bendita do povo de Deus, Há muita controvérsia, às vezes os judeus também se portam de uma forma meio que exclusivistas, e aí há uma crisezinha que gera aí, os próprios cristãos, ficam nesta, uns idolatrando Israel e outros menosprezando Israel, então fica nessa luta. Mas eu quero sair dessa luta e dizer o seguinte: Deus abençoou este povo, e a bênção de Abraão, a bênção que está sobre Abraão e que estava sobre Abraão, veio atingindo as gerações como Deus havia prometido. Agora eu quero te dar uma boa notícia: se você está em Cristo, a Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, 13 e 14, que quando Cristo veio na cruz do Calvário, Ele nos resgata da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Portanto, você que é cristão, você que crê em Jesus, você está debaixo desta mesma aliança que Deus firmou com o povo de Israel, e que esta aliança vai por milhares de anos. O povo judeu já quase completa 4.000 anos de história, e a história deles é incrível o poder da bênção bênção de Deus na vida de alguém. E hoje eu quero tocar num assunto com você muito interessante, que fala a respeito da responsabilidade nossa como pais. Talvez eu não esteja falando com todos os pais aqui, mas talvez seja a maioria. Se você não é pai, um dia você vai ser. Quero te dar uma dica muito importante, que é a responsabilidade dos pais firmar identidade e propósito nos seus filhos. É responsabilidade dos pais e principalmente do pai. Então, o povo judeu leva isso tão a sério, que tem algumas coisas na cultura deles que choca a gente, choca. Por exemplo, eles têm uma cerimônia que eles chamam de bar mitzvah, que eles consideram os meninos já como passagem para a fase adulta, chamado bar mitzvah, aos 13 anos, quando eles são já considerados adultos na lei ortodoxa e religiosamente considerados responsáveis. Então, tal é o poder a seriedade que eles têm de ensinar os seus filhos, que com 13 anos de idade o menino já é considerado homem, e com 18 anos ele está pronto para casar. É coisa incrível isso, é coisa incrível. E outra coisa importante também que eu queria deixar para você sobre essa cultura deste povo de Deus maravilhoso, é que são os pais que são os responsáveis. Nós pais somos os agentes de Deus para transmitir a bênção para os nossos filhos.
e firmar identidade e destino deles, identidade e propósito. Por outro lado, Satanás, ao saber disto, ele usa os próprios pais para infundir maldição no coração dos seus filhos. Se você não descobrir e interceptar esse processo, Satanás pode usar você para transmitir a maldição para os seus filhos. Assim como a bênção vem através dos pais, o diabo, nosso inimigo dos homens, usa também os pais para amaldiçoar os seus filhos e não dar a eles propósito nenhum. Porque para Deus, a autoridade paterna e a autoridade dos pais é fantástica. Deus deu essa autoridade e é irrevogável também. Então os pais são como que profetas, responsáveis em transmitir uma mensagem profética de bênção aos seus filhos. E, como já disse, Satanás, sabendo disso, usa a boca dos pais para amaldiçoar seus filhos, dizendo, quando seus filhos erram, cometem erros ou pecados, amaldiçoá-los, transmitir palavras de maldição a eles, dizendo: você é burro, você é incompetente, você não serve para nada, você está vestida como uma prostituta, você parece uma vagabunda, falando para os seus filhos, e isto vai amaldiçoando a identidade da menina ou do rapaz, quando Deus nos deu autoridade e capacidade profética para transmitir a bênção e não a maldição. A mensagem de Satanás para nós é: você não tem valor, né? Você não tem valor nenhum. Então, é uma coisa incrível como o diabo às vezes usa pais para desvalorizar os seus filhos e infundir a ministração de uma maldição. E por outro lado, a mensagem de Satanás, ao invés de estar firmada num amor incondicional, está firmada na performance. Se vai bem, então você é amado, tem valor. Quando você erra, você é odiado e não tem valor. E por outro lado, a mensagem de Deus é do amor incondicional. Então muitos pais, por não conhecer esse princípio, acabam transmitindo maldição aos seus filhos. Agora, se você for notar, o povo judeu levou isso tão a sério que eles foram além. Se você for perceber mesmo, as grandes cabeças pensantes, os grandes homens influentes do nosso mundo são judeus. Albert Einstein, judeu. Steven Spielberg, judeu. Você sabia que o Steven Spielberg não deixava os filhos dele assistir TV? E nós jogamos nossos filhos para a babá eletrônica, para eles ficarem se distraindo enquanto nós vamos ganhar dinheiro, fazer outra coisa. Então veja, um dos maiores cineastas do mundo sabia que a televisão era uma desgraça. Então, eu li uma reportagem numa das revistas periódicas aí que mostrou isso. Ele não deixava, até a fase adulta ele gastava energia com seus filhos em outra coisa, mas não com televisão. Então os maiores cientistas, os maiores médicos, advogados mais renomados do mundo são judeus. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre eles, e os pais levaram a sério. Para você ter uma ideia, o último ponto aqui importante: os judeus até hoje, toda a virada da semana, né, toda sexta-feira, de sexta para o sábado, que é o Shabá deles, o dia de descanso, o pai principalmente, senta com a família, faz uma ceia com a família, e toda sexta-feira eles sentam para jantar juntos, e após o jantar o pai abençoa a sua esposa, faz uma declaração poderosa com ela baseada em Provérbios 31, e depois disso ele mira em seus filhos e abençoa cada um deles. Até hoje os judeus que levam a sério essa tradição poderosa fazem isso. E nós muitas vezes não agimos assim. Nós precisamos nos converter a estes princípios poderosos, ter um tempo para sentar com a nossa família, gastar tempo com os nossos filhos, olhar nos olhos dele e abençoar
a identidade e o destino deles. E uma das maneiras que nós podemos abençoar a identidade dos nossos filhos, uma outra dica aqui que talvez eu toque nisso mais para frente, é você dar nomes que tenham significado, carregado de significado e propósito e que firme a identidade deles. Por exemplo, meu filho chama Victor, e quando eu coloquei o nome dele de Victor, eu procurei o significado do nome dele, que significa vitorioso, conquistador, vencedor. Então todas as vezes que eu chamo meu filho, eu digo: vem aqui vencedor, vem aqui poderoso, vem aqui conquistador. Minha filha, o nome dela é Carla, significa atrativa, agradável, cativante. Então o nome carrega a identidade. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso também. Se você for olhar outros tantos nomes, Daniel, Misael, todos os outros, né? José, que significa próspero, Daniel, que significa o Senhor é o meu juiz. Então, tanta coisa poderosa que tem aí, a gente tem perdido tempo, muitas vezes não observando isso. Eu queria chamar a sua atenção para isso, para que você neste ano estabeleça identidade e propósito para os seus filhos. E se você não fez isso, seus filhos estão numa fase adulta já e você não fez isso, é tempo de você voltar atrás, tendo conhecimento disso agora, reconhecer o seu erro, pedir perdão, acertar com eles e começar uma nova semeadura. Deus vai abençoar você da mesma forma. Portanto, pais que estão me ouvindo, cabe a você e eu firmarmos identidade e propósito aos nossos filhos. Esse é um princípio poderoso que eu queria deixar no seu coração. Pai Celestial, ajuda-nos nesta tarefa árdua de pais. Ajuda-nos a entender que esta é uma missão maravilhosa que Tu nos destes, de firmar identidade e propósito na vida dos nossos filhos. Ajuda-nos nessa missão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Misael Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã. Se tem sido bênção para você, inspiração para você, compartilhe com outros, envie para outros, faça uma listinha de transmissão aí e abençoe outras pessoas para difundir o poder da Palavra de Deus nos corações. Um grande abraço e até amanhã.